é simplesmente você chegar, picar o seu cartão, como fiz muito isso no estado de São Paulo, e cumprir aquilo que o patrão designar. Aleluia. A Deus toda honra e toda glória. Foi louvado aqui porque dele e por ele, aleluia, para ele são todas as coisas. Aleluia. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Tá ruim, a adoração está colocando no seu coração, porque eu não vou pregar desse jeito não. Eu preciso que a presença de Deus se manifeste aqui neste lugar, porque sem a presença de Deus, irmãos, eu vou embora daqui. Aleluia, aleluia. Porque não faz sentido eu estar aqui. Mas se você adora, começa a meditar em espírito e em verdade. Você precisa adorar, não porque o pastor mandou, mas porque no céu só entra adoradores. Aquele que quiser adorar aqui, aleluia, vai ser difícil entrar lá. Vai fazer o que lá? Só tem adoração 24 horas. É melhor nem ir, aleluia. Mas aquele que não for, está esperando o fogo do inferno. Mas eu louvo a Deus porque aqui tem crentes salvos, remidos pela graça e pelo sangue do Cordeiro de Deus. Agora eu tanto exalto, eu venero, eu adoro, eu arrumo guerra o mundo inteiro para defender o meu Jesus e pela sua alma e pela sua vida. Mas você precisa aprender a adorá-lo de livre e espontânea vontade. Não espera ter vontade não, aleluia, aleluia. Quantas e quantas vezes eu fui sem vontade mesmo do trabalho, porque senão perdi um remunerado. Ei, você precisa sentir desejo de adorar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Abramos a Bíblia Sagrada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no mesmo local que fizemos a leitura, em João capítulo 19, aonde se encontra uma das histórias mais fortes e lindas da palavra de Deus, aleluia. João era o apóstolo amado, ele tinha muita proximidade com Jesus Cristo. Então João, ele narra exatamente tudo aquilo, não que foi falado, mas aquilo que ele viu, aquilo que ele viveu. E começa narrando um texto a respeito. Jesus é humilhado pelos soldados e condenado. Eu vou aqui contar aqui rapidamente um pouco sobre a condenação e a morte do meu Jesus Cristo. Ei, deixa eu dizer para você, se é uma pessoa, se neste momento, se era uma pessoa que tinha alguma coisa a dever, mas Jesus Cristo não tinha absolutamente nada para dever, e Jesus Cristo podia a qualquer momento sair daquele sofrimento para poder ir para o céu, algo o aguardava, mas ele enfrentou tudo isso por mim e por você. A história de Jesus, da sua morte, começa não a partir dos açoites. A história começa quando ele se dispôs lá no céu a descer da glória dele, a se despir, porque ele era adorado, aleluia, por todos os anjos, querubins, serafins, tudo aquilo que tinha, aleluia, tudo aquilo que tinha vida adorava o nome dele. Porque Jesus, eu tenho explicado para vocês em João 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Jesus é a palavra de Deus, aleluia. Então ele faz parte de Deus, aleluia. E ele se dispõe a descer na terra. E ele passa, ele vem aqui, aleluia, na terra. Nasceu de uma mulher escolhida, agraciada, Maria. Mas humanamente falando, Jesus ele sempre, aleluia, ele sempre existiu. Ele só se encarnou a partir do ventre dela. E aí o tempo vai passando. Jesus ele desenvolve um trabalho com o pai dele de carpinteiro. Uma profissão muito nobre na época, que era passada de pai para filho. Ei, se você for observar Jesus com 12 anos de idade, ele vai no templo. E quando ele vai no templo, o pai e a mãe de Jesus, fisicamente falando, humanamente falando, eles esquecem Jesus para trás. Ali é a última narrativa aonde se encontra ali alguma coisa sobre José, que era considerado como o pai de Jesus. A partir de então, Jesus já aparece com 30 anos de idade, começando o seu ministério. Mas o curioso é que nunca mais, durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus, nunca mais se vê falar de José. Aleluia. Os teólogos confirmam e afirmam pelas evidências históricas que José já tinha morrido. Então Jesus ele era carpinteiro. Quando ele aprendeu a profissão de carpinteiro, Jesus tinha 6 irmãos. Quantos aqui sabiam que ele tinha irmãos carnal? Maria foi virgem só até o nascimento de Jesus. Depois ela e José viveram normalmente com marido e mulher, irmãos. Isso não é nenhuma blasfêmia com Maria, não. Porque uma mulher, irmãos, ter filho não é nenhum pecado, não. É uma bênção de Deus. Quantos aqui são mães? Foi uma maldição para você ou foi bênção? É bênção, meus irmãos. Aleluia. Mas eu tenho que falar aqui a verdade daquilo que não é ensinado por aí, não é? Aleluia.
aleluia. E Jesus tinha 6 irmãos, aleluia. E a palavra diz assim, que como Jesus, ele já não tinha mais o papai dele, Jesus ele passa a ser o sustento, o arrimo de casa. Como ele era o filho primogênito, ele trabalhou até os 30 anos como carpinteiro para suprir as carências e as necessidades da casa. Era muito comum no lar onde tem muitas crianças, tem muitas pessoas. Eu vejo aqui que as pessoas mais antigas aqui, digamos não mais antiga, mais vivida, o Lormine, a minha mãe, tudo começaram a trabalhar com 9, 10 anos, porque naquele tempo os pais tinham muitos filhos, os mais velhos ajudavam a sustentar o mais novo. E Jesus ele passa ali a desenvolver a profissão de carpinteiro para sustentar a casa dele e os irmãos dele, que eram 6. Aleluia. Quantos aqui tem mais que 6 irmãos aqui? Olha aí, ó. É fácil sustentar muita gente, irmão João? Não é tão simples, né? Compra. Muitas vezes a mamãe, fundo musical abençoado por gentileza para me ajudar a pregar. Aleluia. Muitas vezes, aleluia. Eu lembro quando o papai, eu sou caçula, muitas vezes o papai já comprava lata de 20 litros de óleo, né, mãe? Ou então já comprava ali, ia comprar um pedaço de porco, não era um pedaço de porco, ele já levava o porco inteiro para casa, porque era muita gente. E Jesus, ele cresce, a palavra diz, eu tenho várias narrativas bíblicas, não é o que eu acho, eu posso mostrar para você 1 milhão de vezes aqui, aonde você quiser, que Jesus tinha irmãos sim, fisicamente. Alguém vai dizer sim do outro lado, não, mas isso aí é força de expressão, mentira, aleluia. Quando foi traduzida a Bíblia, meus irmãos, existem muitos judeus, teólogos, Roberto, que ajudaram. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego. Então a palavra, alguns dizem assim, não, mas é quer dizer assim, como se fosse irmãos na fé. Não, mentira. Isso eu provo para você com A mais B, que diz irmãos. O termo original diz assim, que Jesus ele tinha irmãos, como eu tenho irmãos, como o Milton tem irmãos, como você tem, aleluia, fisicamente falando. E o tempo passa, Jesus Cristo como arrimo de casa, ele sustenta durante 30 anos ali a sua mãe, a sua família, aleluia. Eu quero acreditar que Jesus, ele deixa até uma boa finança, um bom tempo ali, digamos assim, de sustento para a mamãe dele, fisicamente falando, porque Jesus ele era preocupado com tudo, ele era um filho obediente. Aí ele com 30 anos ele começa o seu ministério aqui na terra, ele chega até João Batista, aí ele diz assim, João Batista, os irmãos sabem por que o nome dele era Batista? Porque ele batizava pessoas. João Batista estava no deserto pregando o povo contra a idolatria, contra a falsos deuses que não existe coisíssima nenhuma, ao qual o ser humano se curva, contra o pecado, aleluia, da mentira, contra o pecado da prostituição, do adultério. E João Batista tinha coragem, exatamente como esse humilde simples pastor que compra carro o inferno inteiro para defender a sua alma, levando a verdade, aleluia, a verdade que te salva, que te cura, que te purifica. Eu, se eu fosse você, eu adorava. Eu, se eu fosse você, eu não perdia tempo. Aqui hoje, a graça, a presença de Deus se encontra aqui neste lugar, aleluia. E o tempo vai passando, aleluia, o tempo vai passando, e Jesus, ele tinha já sido profetizado há 700 anos atrás por Isaías, que ele viria da terra para morrer. E Jesus, de livre espontânea vontade, aos 33 anos de idade, a Bíblia diz assim, que ele entra em Jerusalém, a capital de Israel, a qual é uma terra cobiçada até hoje, aleluia, é cobiçada até hoje, é um motivo de muita briga até hoje entre os israelitas, que são os donos originais, e os palestinos. Os palestinos são descendentes dos filisteus, aqueles mesmos filisteus, irmão João, irmão Roberto, que sempre perseguiam o povo de Deus. Os árabes, eles são descendentes de Ismael, eles são pessoas que sempre serão contrários a Israel, porque essa guerra é antiga. O outro dia eu esclareço mais detalhado para vocês. E Jesus, quando ele entrava em Jerusalém, a multidão aplaudiu, a multidão já sabia da fama de Jesus, que Jesus curava o surdo, o paralítico, ele libertava, ele punha demônios para correr, ele libertava pessoas possessas de legião demoníaca, e Jesus Cristo fazia maravilhas. E quando ele entra em Jerusalém, há uma grande festa, as pessoas aplaudiram, porque elas pensaram assim, agora o meu problema vai ser solucionado. Mas acontece que Jesus, durante poucos dias em Jerusalém, ele prega a verdade, exatamente como esse simples pregador, não se curva perante tradição nenhuma humana,
Egito alguma coisa? Roma, Itália, Vaticano? Ei, aleluia. Então, para a pessoa pensar um pouquinho mais, porque quem sacrificou Jesus foram os religiosos. Eu tenho orgulho de fazer parte da Assembleia de Deus no Brasil. Há mais de 30 milhões de evangélicos fazem parte desse conglomerado. 70 milhões de evangélicos. Esse ministério é novinho, tem 6 anos, mas então eu tenho certeza que não fomos nós que crucificamos Jesus. Se alguém bate no peito que é a primeira, então toma cuidado, porque foi exatamente os primeiros religiosos que crucificaram Jesus. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. Ele veio, aleluia. Devia pensar 1000 vezes, estudar a história e estudar a Bíblia para poder se posicionar. A salvação é coisa séria, aleluia. Então Jesus Cristo, aleluia, ele havia de morrer de livre e espontânea vontade. Ele entra em Jerusalém, ele é aplaudido, ele é aclamado pela multidão. Mas daqui a pouco a mesma multidão que aplaudiu Jesus, uma semana aproximadamente depois, estava gritando: crucifica, crucifica, esse não pode mais continuar vivendo. Quando as pessoas vão para a igreja evangélica, torcem o nariz, falam mal, só que o dia que o médico desengana é o primeiro lugar que ele vem aqui. Depois que o macumbeiro não dá conta, o vencedor não dá conta, é aqui que vem. Aleluia. Eu não falo isso para jogar na cara, não, eu falo com orgulho, porque aleluia, aleluia. Toda pessoa que vem, ele jamais lança fora. Mas aleluia, você pode aplaudir a Deus porque você está do lado mais forte. E Jesus Cristo, quando foi conveniente, meu filho, as pessoas abraçou e festejou que ele entrou em Jerusalém. Mas daqui a pouco Jesus começa a pregar verdades que incomodavam. Ele começa a pregar contra a mentira. Ele começa a pregar, aleluia, contra a prostituição, contra o adultério. Ele começa a dizer para as pessoas que aquele que quiser vir a mim, negue-se, pois, a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aleluia. Ele começava a pregar o evangelho de renúncia. E as pessoas não aceitaram aquele evangelho. As pessoas querem ser abençoadas, mas querem continuar com a mesma vida podre de sempre. Mas eu quero dizer para você, eu louvo a Deus por pessoas corajosas que entrou aqui por mudança e propósito de vida. É metanoia mesmo. A palavra não é, aleluia, metamorfose, é metanoia mesmo. É mudança radical de conduta, de pensamento. Aquele que era criminoso é regenerado. Ah, se não fosse a igreja que prega Jesus Cristo aqui na terra, não caberia tanto bandido mais na terra, não é? Aí alguém vai dizer assim: ah, mas o fulano foi para a igreja e depois voltou lá do mesmo jeito. Eu nunca vi pessoa criticar alguém que foi para uma clínica de recuperação, numa clínica, pagou 2, 3 mil e a pessoa voltou a ser reincidente no vício. Só quer apontar o defeito aqui, mas eu quero dizer para você, nós somos seres humanos sim, mas nós servimos ao Deus verdadeiro e temos muito orgulho disso, aleluia. Aleluia. Quer apontar erro de todo jeito, aleluia. Em vez de procurar apontar erro, procura você se humilhar diante da cruz. Ah, mas porque fulano quer acusar o ministério que eu nem faço parte. Eu só respondo pelo meu próprio ministério aqui, meus irmãos. Eu não respondo porque fulano deu escândalo e passou na televisão, não. Eu respondo por aquilo que nós praticamos aqui. E nós aqui estamos praticando bem, levando a palavra de Deus para as pessoas cativas e oprimidas. Aleluia. E Jesus, ele finalmente, aleluia, ele se reúne com o seu discípulo. Aquele dia foi um dia diferente. Quem sabe Jesus era uma pessoa que ele gostava de sorrir. Ele era uma pessoa séria, mas ele era sorridente porque ele era feliz. Mas naquele dia, ele reúne os seus apóstolos, aleluia, para a Santa Ceia. E a Santa Ceia do Senhor, aleluia. Ele sabia que Judas Iscariote estava na mesa com ele, mas ele não condenou a Judas. Foi o próprio Judas que se enforcou. Ei, eu não condeno pessoas. A Bíblia diz assim: não julgueis para não seja julgado. Eu alerto as pessoas. Eu alerto as pessoas. Julgar é condenar, dar uma sentença para que a pessoa vá para o inferno. Mas hoje eu estou chamando a todos aqueles que querem um pacto, uma aliança. Vem que dá tempo, vem que dá tempo, vem se salvar. Larga a mentira e pega a verdade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo reúne com os seus 12 ali. E naquela ceia, ele olha no olho de Judas. Não porque ele queria condenar Judas, mas ele tentou salvar Judas de todos os jeitos. Mas deixa eu dizer uma coisa: existe algo chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Ou seja, Deus ele ama tanto o ser humano que ele deixou para o ser
Ou ele vai para o céu, ou ele pode muito bem também ir para o inferno com Satanás e o demônio. Aleluia, porque é escolha. Ei, Deus ele quer que todo mundo vá para o céu, mas para poder ir para o céu precisa ser adorador. Só entra lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ficarão de fora os tímidos, os covardes, os incrédulos. É assim que a palavra diz, aleluia. Aquele que não confia na palavra de Deus. Jesus todo dia confia de dar o oxigênio e o fôlego de vida. A oportunidade que Deus dá para a pessoa, irmãos, é todo dia. E por isso, irmãos, Jesus Cristo ele passou, ele reuniu os 12 e estão ali reunidos. E naquele momento ele diz que desejou muito aquele momento. E ele olha para o olho de Judas e diz assim: Judas, o que você tem que fazer, faça logo. Mas sabe o que Judas tinha que fazer naquele momento? Era se humilhar, era pedir perdão. Mas Judas, com o seu coração endurecido, Judas entende exatamente o contrário. A palavra diz assim que Jesus ainda pega o pão e molha ali no vinho e deu um bocado maior para Judas. Naquele tempo, você fazia isso só com aquele que era amigo chegado, amigo no peito. Jesus tinha Pedro na mesa, não fez isso com Pedro. Jesus tinha João na mesa e não fez isso com ele. Ele tentou honrar Judas de todos os jeitos, mas Judas era, aleluia, com o seu coração enegrecido pela maldade, porque ele não deixava se libertar. Hoje o Espírito Santo de Deus me usa aqui. Tem pessoas de fora me ouvindo. O Espírito Santo te chama, não endureça o seu coração. A morte de Jesus é real, ela, aleluia, ainda no dia de hoje é vitória. A verdade está aqui. Qualquer pessoa que sabe ler e escrever pode pegar uma Bíblia Sagrada, inclusive até tradicional, que você vai saber que você está sendo enganado por aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Jesus ali, ele tenta salvar Judas, ele honra Judas, ele pensa assim: Jesus, agora quando Judas vê que eu sou amigo dele, porque a maldade das pessoas não me influencia. Existem pessoas que eu orei 2, 3 vezes e foi curado instantaneamente aqui, que virou as costas e sai falando de mal de mim por aí, mas o meu coração não é como deles. Eu não vou me medir com eles. Eu estou aqui de braços abertos pelo Espírito Santo para fazer diferente. Prova que você é diferente. Jesus não era da laia de Judas. Jesus perdoou a Judas e perdoou a Judas o tempo inteiro. Eu vou falar toda a verdade que o Espírito Santo está andando, aleluia. Não vou alisar para ninguém, aleluia. Porque um dia o meu Deus não poupou nem o Filho dele, Jesus Cristo, mandando ele na terra para morrer por você, porque ele tratou você como preciosidade para te resgatar. E Jesus ele vai até o fim naquele propósito de tentar salvar Judas. Daqui a pouco Judas, aleluia, dissimulado, falso, aleluia, ele chega ali onde estava Jesus. Judas era aquela pessoa agente duplo, aquele que só andava com Jesus por conveniência, porque ele era tesoureiro. Aleluia. Até que um parente até curioso, eu dou risada, que eu vejo na internet pessoas dizendo assim: ei, Jesus andou fazendo obra e nunca pediu dinheiro. Tesoureiro faz o quê, meus irmãos? Quem lê a Bíblia para de ser ignorante, para de palhaçada, porque conhece a palavra, Liberto. A palavra, o conhecimento nos liberta da ignorância. Sabe o que Jesus quis dizer em João 8,32? Conhecereis a verdade nos libertará. É libertar da ignorância, porque a partir do momento que eu sei, eu posso ter livre escolha para que eu aplique da forma, aleluia, correta. Louvado seja o nome do Senhor. E Judas volta com vários amiguinhos dele, entre aspas, para prender o meu Jesus. E quando Jesus ele olha para Judas, ele tenta salvar Judas ainda. Aleluia. Judas beija Jesus ali com uma falsidade muito grande, que era para entregar o Messias. Judas não traiu Jesus simplesmente por 30 moedas de prata. Judas entrou para servir Jesus porque ele achava que Jesus era um revolucionário, Milton, e que Jesus um dia ia tomar um trono mundial. Mas Jesus deixou bem claro que o reino dele era no céu. O reino dele não era exatamente aqui naquele momento. Muitas pessoas só querem saber da igreja. É assim: se Deus me dá um carro, ou se Deus me dá uma casa. Deus é dono do ouro, da prata, de tudo. Mas o que ele quer dar para você é intimidade, é a amizade dele, aleluia, é o conforto dele. Judas não entendia e ficou desesperado. Não queria esperar para chegar no céu, para usufruir da glória de Deus.
aleluia, a Judas. Ele diz assim para Judas: amigo, por que fizeste isso? Era só Judas se humilhar e se arrepender, que Jesus mesmo ele subia para a cruz, Ivanese, mas ele ia liberar perdão. Ei, aleluia, olha o Espírito Santo cobrando de você e de mim. Libera perdão para aquela pessoa que te magoou, que te ofendeu, foi injusto, eu sei que foi errado. Ei, aleluia, aquelas pessoas se reuniram para acabar com você. Você passa as consequências daquilo até hoje, mas o Espírito Santo me revela aqui: você precisa liberar perdão. Você não é da mesma laia deles, aleluia, não é farinha do mesmo saco. Você é farinha que vai um dia subir para o céu. Você é filho da promessa, você é príncipe. Bendito seja o nome do Senhor. Injustiçaram você como fizeram com Jesus, e Jesus o tempo inteiro procura livrar Judas. Mas Judas era filho da perdição porque não estava ouvindo. Mas eu quero acreditar que aqui tem pessoas como Pedro, que mesmo que errou, aleluia, se humilhou. Pedro era diferente. Quando Pedro nega Jesus pelas 3 vezes, a Bíblia diz assim que na terceira vez Pedro chora amargamente. Ei, aleluia, a palavra de Deus não diz assim: do que se queixa e lamenta o homem em lamentações, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Se o ser humano lamentasse pelos seus pecados, se o ser humano entristecesse toda vez que ofende o próximo, se o ser humano entristecesse toda vez que, aleluia, que leva vantagem indevida para outra pessoa chorar e sofrer, aleluia, o mundo seria melhor, o mundo seria muito mais feliz. Mas eu louvo a Deus porque tem pessoas que entraram aqui para ouvir a santa e poderosa palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E na noite de Jesus, naquela noite anterior, antes de Jesus passar por tudo isso, Jesus Cristo ele já sabia, aleluia. Jesus Cristo sabia, Amós 3, 7, 8, o Senhor não fará absolutamente nada sem antes revelar os seus filhos profetas. Jesus sabia que ia ser traído, que ia ser humilhado, ia ser cuspido. Ele não precisava de nada daquilo. Quase que ele desiste, ele diz assim: Pai, se for papai, aleluia, se for possível, passa de mim esse cálice. Ei, aleluia, se eu fosse você, eu já agradecia a Deus. Não foi fácil o processo para te salvar. É por isso que hoje ele mete a mão dos filhos de Satanás. Ele derruba Satanás porque ele venceu, aleluia. Ele pagou o preço pela sua vida. O preço foi alto para que as pessoas adorassem hoje a imagem ao qual não é Deus, coisíssima nenhuma, esculpida por mãos humanas. Eu vou falar a verdade, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz de tudo. E ali, irmãos, a agonia era grande. Segundo a própria ciência, se o ser humano estiver próximo de infartar, estiver ali praticamente sofrendo um derrame, aí, irmão, só em caso extremo, quando está quase morrendo, que a pessoa pode literalmente suar lágrimas ou suor de sangue. Jesus estava morrendo, a Bíblia diz assim que os anjos o para que ele não morresse na hora errada. Não foi fácil, ele aguentou tudo por você. Aleluia, se eu fosse você, eu adorava. Ele pergunta assim para mim e para você: tu acha que a tua cruz está pesada, meu filho? Olha a cruz que eu carreguei por você. É triste as pessoas te desprezar por aí. Jesus Cristo não foi só desprezado, foi açoitado. E ele não era um ser humano comum, ele era alguém que se despiu da sua glória. Era só ele pedir, e milhares de anjos vinham para socorrer ele e levar ele para o céu. Isso seria a minha derrota, seria a sua derrota, aleluia. Mas hoje, aleluia, ele está aqui, ele foi até o fim, morreu numa cruz amarga, ressuscitou ao terceiro dia, aleluia. Em 40 dias ele passa na terra, aleluia. Aí tem outra verdade